Você já parou para pensar o quanto o campo e a cidade dependem um do outro? Totalmente. E hoje vamos falar um pouquinho disso, hein? Semana 3, PET de Geografia, página 83. Não sai daí que eu já tô voltando. Pessoal, antes de fazer as atividades 1 e 2, pensem um pouquinho aqui comigo. Como que é o espaço rural, como que é o espaço urbano? E a relação que existem entre eles? Bastante, hein? O espaço rural é aquele que ainda preserva um pouco mais das paisagens naturais, né? Eles são menos um pouco modificados pela humanidade, pelo menos em relação ao urbano, né? Você percebe ali, por exemplo, construções mais distantes umas das outras, menos populações, né? Menos pessoas morando nesses lugares. São lugares também em que a economia, né, as atividades, elas são baseadas no setor primário. Quem é o setor primário? Agricultura, pecuária, extrativismo. Então o espaço rural ele tem essas características bem peculiares. Já diferentemente, o espaço urbano ele é bem oposto, né? Concentração populacional já é realmente bem maior, as construções são muito mais próximas uma das outras, e ao invés de serem concentradas as atividades no setor primário, nós já percebemos aí atividades ligadas ao setor secundário, indústrias, e também ao setor terciário, o comércio e a prestação de serviços em geral, como saúde, educação, enfim, qualquer prestação de serviços à comunidade é o setor terciário. Então esse tem sido aí o espaço urbano no Brasil, que tem aumentado cada vez mais, né? Nos últimos anos aí, o Brasil deixou de ter uma população predominantemente agrícola nos últimos 70 anos, hein? A população do Brasil ela deixa de ser agrícola, ela deixa de ser, aliás, rural e passa a ser urbana. É um fenômeno muito recente para o nosso país. E claro que essa urbanização desenfreada, descontrolada, não foi muito boa, porque as cidades não estavam preparadas para isso. E de repente a gente vê aí um problema de falta de moradias, favelização, falta de empregos, né? O desemprego tem aí causado muitas consequências, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre eles. Mas antes vamos falar dessa relação entre o campo e a cidade. Você já percebeu como é uma relação muito direta e é uma interdependência totalmente grande e totalmente necessária? Não dá para um sobreviver sem o outro. Vamos pensar que a comida do mundo inteiro vem do campo. Então o campo ele tem essa função de produzir os alimentos, de garantir a matéria-prima. Então fornece à cidade, basicamente, a matéria-prima. E por que não dizer que fornece mão de obra também, já que o êxodo rural tem sido uma constante, né? As pessoas têm mudado do campo para a cidade. Em compensação, em contrapartida, qual que é a posição da cidade? A cidade ela pega essa matéria-prima e esse produto bruto e transforma, industrializa e vende de volta para o campo. Então ela transforma isso em produto industrializado e retorna esse produto para o campo. Claro que a cidade também fornece tecnologia, as máquinas, os insumos agrícolas tão usados hoje em dia na agricultura e tão indispensáveis, elas vêm da cidade, ela vem da zona urbana. E a cidade tem crescido cada vez mais, como eu falei agora há pouco, a população concentrada na cidade vai gerar uma necessidade maior de alimentos. Então, cada vez mais o campo tem que produzir mais, porque a cidade está mais cheia de gente. Vejam como realmente acontece essa interdependência. Então, o campo tem que produzir mais alimento e a cidade vai retornando para o campo tecnologias novas. Já que é para o campo produzir mais, ele vai precisar de mais tecnologias, mais máquinas. Então, vejam como sempre, durante esses anos, nessa história recente, um vai precisando cada vez mais do outro. Agora há pouco a gente falou da questão do desemprego, né? Muitas vezes essa urbanização tão rápida, tão acelerada e tão descontrolada e sem nenhum planejamento causou esse desemprego e as pessoas do campo acabam tendo que ir para a cidade buscar melhores condições de vida. Vejo que na situação aí do exercício 3 tem algo parecido com isso. Uma usina acaba fechando, deixa 450 pessoas desempregadas. Imagina a situação dessa região. São regiões mais de interior. Imagina 450 famílias que de uma hora para outra se veem sem a sua principal fonte de renda, sem o seu salário. O que fazer? O que você faria numa situação dessa? Com certeza a maior parte dessas pessoas acabou tendo que ir para outras regiões, acabou mudando. Agora pensa na economia daquela cidade, que dependia tanto daquela usina, dos impostos daquela usina, né?
com certeza, do dinheiro daquelas famílias que movimentavam ali o comércio da região. Então vejam quantas consequências esse fechamento dessa usina representou aqui para aquela, ou representou ali para a região. E isso tem acontecido muito no país, nas áreas interioranas, né, nas áreas menores e nas áreas rurais. Vejam que consequência séria aí para o país e para a economia local. As questões 4 e 5, elas vão trazer um assunto aí bem atual e muitas vezes até polêmico. A questão dos alimentos transgênicos. Primeiro, o que vem a ser um alimento transgênico? É aquele alimento geneticamente modificado. Ele foi mudado em laboratório, ele foi alterado. Então, ele ficou bem diferente em sua genética e até para produzir mais, já que a demanda é maior, né? Ou simplesmente para ficar mais resistente a algumas pragas, né? Os seus defensores dizem aí como o mundo está praticamente passando fome, né? Aumentando a população cada vez mais. Então, de repente, os transgênicos seriam aí uma solução. Mas para início de conversa, como você perceber, como que a gente percebe até então, indo no mercado, se o alimento é transgênico ou não? Pelo menos por enquanto, né? O Congresso ainda está decidindo isso. Esses alimentos têm em sua embalagem, geralmente é um triângulo amarelo, né? Que tem uma letra T na cor preta no centro, ou simplesmente tem a sigla AGM ou OGM, né? Alimentos ou organismos geneticamente modificados. Então isso seria para você identificar um produto como esse. Entre as vantagens, então, desses transgênicos, nós citamos aí um aumento de produtividade, né? Produz muito mais. Esses alimentos também já podem vir com mais nutrientes, né? Então o valor nutricional desses alimentos ele pode vir a ser enriquecido também, seria uma outra vantagem. E a questão da resistência, né? Ele é um alimento que resiste mais, que ele dura mais, ou seja, ele demora um pouco mais para estragar. Trata-se de um assunto polêmico até pelas desvantagens, embora seja um assunto novo, poucas coisas comprovadas, mas existem alguns medos, né? Algumas preocupações. A própria questão de que esses produtos possam causar alergias, a questão também das espécies naturais, das espécies originais acabarem sendo extintas, né? Pela própria questão da seleção natural, em que as espécies mais fracas acabam sendo naturalmente substituídas pelas mais fortes, né? E se a gente for pensar também, como se são produtos, de repente, que eliminam as pragas, eles podem causar problemas aí para a saúde. De repente pode também matar espécies, né? Se está destruindo praga, pode destruir as espécies inteiras também, né? De repente causando a extinção, mais ainda, de algumas espécies. E a gente também pode pensar no próprio equilíbrio ambiental que está sendo alterado, né? A questão das abelhas, das minhocas e outros animais e plantas também, onde o nosso ecossistema passa a ficar desequilibrado por conta desses transgênicos. E existe então esse projeto sendo votado no Senado, se vai tirar ou não o selo. Vejam que a crítica que essa tirinha do exercício faz é por isso, não está sendo discutido se vai parar ou não de produzir o transgênico. A discussão é se vai ter o selo ou não. Vejam que absurdo. E aí os que são contrários ao projeto, que acham que não deve tirar o selo, que a população tem o direito de saber o que está consumindo, né? Temos o direito de saber o que estamos comendo. Então vejam que absurdo, ao invés de discutirem a eficácia de um alimento desse, ou o prejuízo que ele pode trazer ou não para a saúde humana, estão discutindo se deve ter ou não o selo nas embalagens. E antes de terminar esse vídeo, eu só quero te lembrar para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixa o seu like, hein? É muito importante para mim, nesse meu trabalho novo, esse apoio de vocês. Valeu, gente. Até o próximo.